tudo bem com você? Eu sou a Elis Regina, você já me conhece e eu sei que você está com saudade da aula de espanhol e é por isso que nós estamos aqui juntos outra vez. Então hoje nós faremos uma videoaula, tá? Nós vamos falar sobre os demonstrativos e também vamos falar sobre a produção oral de texto, uma aula bem joinha. Então pega lá o teu material, o teu livro e abre lá pega o volume 2, abre no capítulo 4, nós vamos trabalhar das páginas 55 a 67. Então, abre o teu material e volta aqui comigo. Bem, aí na página 55, então nós vamos na seção platicar e praticar, vamos trabalhar a produção oral. E você sabe o que quer dizer platicar em espanhol? Você acha que é o Cebolinha falando espanhol? Não, platicar quer dizer conversar, hablar, charlar. Então é conversar e praticar. Por isso que nós vamos trabalhar aqui sobre como fazer uma produção oral bem bacana. Então aqui nessa página, nessa seção, a gente encontra aqui várias orientações, várias dicas para quando você precisar apresentar um trabalho lá na frente, lá para todos os teus colegas, para a professora ou em outro momento, você ficar nos trinques e saber fazer uma apresentação bem massa, beleza? Então me acompanha lá na página 55, vamos fazer a leitura aí dessas dicas. Entonces, presentando as ideias clave del texto. O que são as ideias clave? São as ideias principais do texto, tá bom? Vas a crear una presentación acerca del texto que leíste, El hombre animal político, para hacer una presentación oral exitosa. Considera las seguintes questões. Veja, você vai organizar essa apresentação, você vai aí aprender, vai ter sugestões e dicas para quando você voltar à escola, ao colégio, você poder apresentar para o seu professor e para a tua turma. Então você já vai chegar lá, treinadinho, tá? Então me acompanha de novo lá na telinha. 1. La presentación oral. Primeiro, seleciona las ideas principales del texto. Essa é super importante, né? Porque você não vai falar sobre o texto inteiro, você vai selecionar aquelas ideias principais, aquelas que mais chamam a atenção. Letra B. Busca outros dados que podem ser de interesse del grupo. Então, além do que o texto oferece, faz uma pesquisa, vê se você encontra alguma informação diferente ou alguma curiosidade, né, para você poder apresentar e deixar a tua apresentação mais legal ainda. C. Añade informações sobre o autor de las ideas para volver a apresentação mais atractiva. Claro, añade significa acrescente mais informações sobre o autor do texto. Assim fica mais atraente o texto, as pessoas ficam mais curiosas. Quando a gente sabe quem escreveu, o texto fica mais interessante, inclusive. Letra D. Organiza um guión com todas as informações que quieres compartilhar com o grupo para não olvidarte. Então, o que é o guión? O guión é um roteiro. Então, você vai fazer um roteiro da tua apresentação. Você vai começar falando, por exemplo, sobre o texto ou sobre o autor. Depois você vai apresentar alguma curiosidade ou alguma imagem, enfim. Você que vai organizar aí a tua apresentação oral de acordo com da maneira que você achar mais bacana e que os teus colegas vão gostar. Letra E. Prepara um conteúdo ilustrativo, apresentação de imagens, de vídeos, para chamar a atenção de tus companheiros. Isso é legal, essa dica é bacana. Que quando você coloca algo a mais do que além da apresentação falada, né? Fica muito mais bacana, as pessoas se divertem mais, ela chama mais atenção para o assunto que está sendo tratado. Então é legal, você pode levar lá uma imagem, um cartaz, ou então levar um vídeo, enfim, o que você achar bacana para complementar as informações do texto, tá bom? Então vamos ao 2. El lenguaje corporal. Este é bem importante, a linguagem corporal, nosso corpo fala, né?
Então, cuidado aí, ó. Controla os gestos, evitando a gesticulação excessiva. Então, você começar a falar, então aí o homem é animal, é política. Não dá, né? Ficar dançando lá na frente. Não. Lá, mantenha a sua postura, pode gesticular, desde que de uma maneira mais calma, mais tranquila, né? Tem que controlar isso aí. Eu sei que é difícil falar em público pra caramba, mas a partir do momento que você começa, daqui a pouco você, ó, tá craque nisso já. Letra B. Mantén el contacto visual con el auditorio, dirigiéndote al conjunto e não a uma persona concreta. Então, isso é importante também. Quando você estiver falando para as pessoas, é importante você olhar para o conjunto e não ficar olhando só para uma ou outra pessoa, encarando assim, né? Aí a pessoa pode se sentir constrangida. Então, é legal você olhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Olha para o conjunto de pessoas que está assistindo você. Número 3, la expresividad de la voz. Tu pronunciación debe ser clara y el volumen de voz debe ser adequado para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. Então, veja, a tua pronunciação, ou seja, o teu discurso, deve ser claro, você deve ter um volume adequado, nem tão alto e nem tão baixo, sem gritarias, né? Por quê? Para que todos possam te ouvir. E também para que não fique cansativo, porque às vezes quando a pessoa fala muito alto ou muito baixo, a gente perde a concentração no assunto que está sendo tratado. Então, isso é bem importante. Número 4, domínio del tema. Nossa, isso é bem importante. Demuestra que estás preparado e em condições de comunicárselo a los demás adequadamente. Nossa, isso é super importante. Aliás, tudo que foi falado aqui, todas as dicas são bem importantes, né? Dominar o tema para mim, é o principal. É o quesito principal, porque já pensou se a pessoa chega em frente a um auditório para dar uma palestra ou para falar sobre algum tema, essa pessoa começar a gaguejar, ou esquece alguma coisa, ou fala alguma coisa que não é verdadeira, né? Que ela acha que é. Então, não fica legal, vai demonstrar insegurança da sua parte, vai demonstrar que você não domina o tema e fica feio. Então, por isso é super importante se preparar muito bem para uma apresentação oral, tá? Você seguindo essas dicas aqui, ó, vai ser craque, vai virar palestrante, youtuber palestrante, tá bom? Então, olha lá. Então, presta atenção nessas dicas, tenta aí preparar o teu roteirinho de apresentação sobre esse texto, El Hombre Animal Político, e guarda aí para você. Quando você voltar às aulas, ou se você tiver a oportunidade de compartilhar antes com o teu professor ou tua professora, compartilha para ver qual é a opinião dela a respeito do teu trabalho, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar, ó, beleza, tá certo? Muito bem, então agora nós vamos para a próxima página que é a 57, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os demonstrativos em espanhol, ok? Super fácil, super tranquilo. Então, observe ali na telinha, nós temos aí que os demonstrativos apresentam as seguintes formas. Temos os demonstrativos masculino, feminino e neutro. Observe os demonstrativos masculino. Temos aí este, esse, aquele. E olha o plural. Estos, essos e aquellos. Qual que é a diferença com o português, né? Lembra que em português o demonstrativo é este e o plural é estes? Cuidado, ojo, que em espanhol o plural de este é estos. O plural de esse, essos. E de aquele, aquellos. Então, bastante atenção aí para não fazer confusão, hein? Agora vejamos os demonstrativos femininos. Esta, essa e aquella. Aí olha o plural. Estas, essas e aqueixas, tá? Lembrando que o essa é com S só, porque nós não temos SS em espanhol, tá bom? Então lembra isso aí. Então é essos com um S só,
esse, tudo com S só. E olha só, nós temos aí o neutro. Quais são os neutros? Esto, eso e aquello. Nós já vamos ver como que nós usamos cada um deles. Me acompanhem na telinha. Essas expresiones son usadas para localizar los seres en el espacio, en el tiempo o en el contexto. Las formas masculinas y femeninas generalmente son determinativos y las formas neutras son siempre pronombres. ¿Entendieron? Exemplos: espaço, quando está marcando o espaço do falante, tá? Eu uso aí, ó, este lápis. Quando eu falo de tempo, aquellos años. E quando eu estou no contexto, me gusta essa ideia. E, prof, não entendi nada. Pera aí que ainda não acabou. A gente vai ver mais pra frente, um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas antes, você tá vendo aí que tem um QR Code para você acessar. Acessa, vai lá e vê o que tem lá de bom para você. Com certeza é algo relacionado aos demonstrativos e é bem importante que você acesse e faça a atividade que tiver proposta, ou se tiver alguma explicação, você aproveita aí o momento, tá bom? Então vamos à página ainda na 57. Me acompanha aí. Los determinativos demonstrativos se relacionan con los hablantes y oyentes en el acto de habla de distintas maneiras. Então o que ele está falando aí? Que os determinativos demonstrativos, eles se relacionam com os falantes e ouvintes no ato da fala de diferentes maneiras. Como assim? Olha lá como é que funciona. Quando eu uso este, né, ele señala algo ou alguém que está muito próximo ao hablante. Então, quando eu uso este, significa que o falante, que o que eu estou falando está bem próximo do falante, tá? Quando eu uso esse, mostra algo ou alguém que está cerca del oyente. Ou seja, então quando eu uso esse, está mostrando alguma coisa que está próximo ao ouvinte, tá? Então, entendeu? Quando eu uso este, é próximo, eu sou o falante. Então, eu uso este para dizer algo que está próximo a mim. Se eu uso esse, é algo que está próximo a você, ao meu ouvinte. Entendido? E olha lá, quando que a gente usa o aquele, señala algo ou alguém que está alejado del hablante e del oyente. Então, quando usamos o aquele, é quando a gente está falando de algo que está longe, né, que está afastado, tanto do falante quanto do ouvinte. Então, se fosse eu e você, então, o aquele estaria longe de mim, que estou falando, e de você, que está aí me ouvindo. Entendido? Vamos aos exemplos para ficar mais fácil? Olha lá. Olha o exemplo do este. Esta organização é bem-vinda, ou seja, ele está falando e ele está se referindo a algo que está próximo dele, tá? O exemplo do esse. Essas ideias são contagiantes. Veja que ele está apontando para o livro do rapaz, né, do menino, do jovem que está ali, porque está perto dele, ele está mostrando algo que está próximo do ouvinte. E quando eu uso aquele filósofo é inolvidável. Então, veja que o menino está pensando no filósofo, né? Ou seja, por quê? Porque ele está distante tanto dele, que é o falante, e do ouvinte, né? O filósofo aí no caso. Deu para entender? Tranquilo, não é difícil, você não acha? Então tá, então agora, mas sempre tem uma coisinha aí, né, no espanhol. Olha ali ao lado, ojo. Quando tem ojo escrito aí, significa o quê? Atenção, né? Las formas neutras, esto, eso y aquello, pueden hacer referencia a algo dicho anteriormente en el contexto o hacer referencia a algo que se dice después en el contexto. Mira los ejemplos. Sabemos poco de la ciencia política. Eso foi lo que dijo. Então veja, quando eu usei o isso, é porque ele retomou algo que foi dito anteriormente. O que foi dito? Sabemos pouco da ciência política.
Então, isso está ali fazendo referência ao que foi dito antes. Agora observe o outro. Queremos isto, que as pessoas sejam ciudadanas. Veja, hace referência a algo dito depois. Então, queremos isto o quê? Que as pessoas sejam ciudadanas. Foi dito depois, entendeu? Então, os pronomes neutros, eles sempre têm que ter um contexto, né? Ele tem que se referir a algo que foi dito antes ou depois, tá? Tranquilinho com isso aí? Então tá, então agora eu vou pedir para você na página 58, você vai fazer as atividades 1 e 2, tá? Então você vai dar uma pausa aí no vídeo, vai fazer a atividade e vai voltar aqui comigo para correção. Presta bem atenção em tudo que eu falei. Se precisar, volta o vídeo, retoma o conteúdo, faz a atividade, volta aqui. E então, conseguiu fazer? Vamos à correção? Então me acompanhe na página 58, atividades 1 e 2. Vamos lá. Escribe o determinante demonstrativo correto. Se estamos falando em determinante, então não entram aí o esto, o isso e o aquello, tá? Então vamos lá. Letra A. Temos aí, livros de aqui são os melhores. Veja, uma coisa que eu quero colocar para vocês, é interessante, sempre quando eu falar este, você vai lembrar aqui, né? Este aqui que está perto do falante. Quando eu falar esse, é o que está aí, perto de você, o ouvinte. E quando eu usar aquele, é aquele que está ali, mais distante, tanto do ouvinte quanto do falante. Então, o aqui já é uma dica para você usar o demonstrativo este ou esta, dependendo do substantivo que vem depois. Como estamos falando dos livros e os livros estão em plural, então o pronome vai em plural. Estos libros de aqui, cerca del hablante, son los mejores, ¿ok? Muy bien. Letra B, pásame essa revista de aí. Olha aí, qual que é a dica? Aí, se é o aí, está cerca del oyente, do ouvinte. Então, eu uso qual? Esse ou essa. Como é la revista, substantivo feminino, então concorda com essa revista. Pásame essa revista. Não me gustan, olha lá, aquelas ideias difundidas allí. Olha o allí, está distante tanto do falante quanto do ouvinte, tá? Então essa é uma boa dica aí para você, tá? Então você pode olhar aí a tabelinha, isso fica mais fácil para você compreender depois, tá? Deu para entender? Olha D. Me interessam aquelas proposições discutidas allá, no ano passado. Veja, de novo eu tenho aí uma marca demonstrando que eu devo usar o aquellas. Por que o aquellas? Porque estou falando de las proposições. Allá é igual a di, depende do país. Alguns usam allá ou adi, mas é a mesma coisa. O que significa em português? Ali, né? Então, aqui, aí e ali, tá? É a tradução. Depois você vê na tabelinha, beleza? Agora vamos à atividade 2. Reformula as orações sustituindo a parte subrayada de la oración por el pronombre demonstrativo correspondiente. Se falamos agora de pronombre demonstrativo, estamos falando de quem? Esto, isso e aquello. O que significa esto, isso e aquello? Esto é isso em português. Isso é isso e aquello é aquilo. Ok? Vamos lá? Letra A. Não me gusta que me apresentem ideias sem fundamentação. Então, não me gusta o quê? Isso. Isso, ou seja, isso. Né? Eu substituí ali que me apresentem ideias sem fundamentação. Letra B. Me vou a comprar los zapatos amarillos. Me vou a comprar estos ou esses. Por que eu posso usar os dois? Depende se eu estou falando que os sapatos amarillos está cerca del hablante ou está alejado del hablante.
né? Se está longe, está perto do ouvinte. Então pode ser um ou outro. Depende da posição, do espaço que ocupa aí o falante. Letra C, los sándwiches de allí no me caen bien. Vejam, se é de allí, então é naquele lugar. Então é um aquello, né? Então, se nós estamos falando de sándwiches, los sándwiches. Então, eu vou concordar o aquellos no plural, ok? Vamos lá? Então, aquellos no me caen bien. Letra D, la comida de ahí es la más rica. Se é aí, então só pode ser o eso. Então, essa es la más rica. Claro que aí está no feminino porque estamos hablando de la comida. Entonces hay ahí la concordancia, la comida con el pronombre esa. Dale, letra E. Tenemos que quedarnos en el sitio cercano. Entonces, tenemos que quedarnos en este. Se estamos falando cercano, que é perto, então usamos o este. Ficou bem claro para você? Depois dá uma lidinha nessa tabelinha que eu deixei aí para você, com a tradução dos pronombres demonstrativos e também com os determinantes demonstrativos e o advérbio que acompanha cada um deles. Tranquilo? Muito bem, então agora você tem mais uma atividade para fazer, bem bacaninha, na seção Desafia-te, na página 67. De novo eu vou pedir, dá uma pausinha, vai lá, olha bem, leia bem os diálogos que estão apresentados aí, para você poder completar a atividade, tá? Então vai lá, dá uma pausa no vídeo, volta comigo que eu vou corrigir com você, vai lá. E aí, foi fácil, né? Depois dessa explicação massa aí, né? Então vamos à correção? Me acompanha lá na seção Desafíe-te, página 67. Observa as ilustrações e completa os diálogos com os demonstrativos adequados. Fíjate em las relações de proximidade. Veja, observa bem as imagens, veja que eles estão apontando, alguns bem próximos, outros estão apontando para longe, outros estão apontando para perto. Então, é baseado na posição, no espaço que o falante está ocupando, é que você vai preencher com o demonstrativo, tá bem? Então, olha lá, a primeira imagem, a primeira ilustração. Aquele es el alcalde de nuestra ciudad. Então, veja que ele está apontando lá para longe, né? É o prefeito da nossa cidade. Agora o outro ao lado. Estas son las propuestas de mi candidato. Por que ela usou estas, que é o da proximidade, o que está mais perto do falante? Veja que ela está com o papel na mão, apontando para o papel que está perto dela. Então, estas son las propuestas de mi candidato. Fácil, né? Vamos ao próximo. El Congreso de los Diputados es en aquel edifício. Então, olha que ela está apontando para longe. Se é aquele, está distante do falante e do ouvinte, certo? Veja que ela está conversando com a amiga, ela falando, a amiga ouvindo. Mas ela está apontando lá para o outro lado, que é o Congresso dos Deputados. E a última, no quiero hablar de ese asunto, no me interesso por eso ou por esto. Por que eu usei aí agora o pronombre, né? O eso ou esta. E pode ser qualquer um dos dois. Depende também da situação. Porque ele primeiro falou, no quero hablar desse assunto, não me interesso por esto. Então, que assunto que é? Você não sabe, mas você sabe que é um assunto, porque ele falou anteriormente, né? Então, por isso que ele usou ali o pronome neutro, porque não está especificado, mas está no contexto, tá? Eu acredito que após todas essas explicações, as atividades que você fez, você vai se dar muito bem aí com os demonstrativos e os pronombres demonstrativos, tá? Mas lembrando que é sempre importante você retomar o vídeo, revisar. Não esqueça de acessar o QR Code, que é bem legal para você praticar lá também, tá? E me despeço aqui de você, que por hoje é só, tá? Não esqueça de fazer lá o teu roteirinho da prática oral, tá bom? Boa sorte para você, bom trabalho e até a nossa próxima aula do SP com você. Tchau!